De volta aqui no Além da Notícia, hoje o tema do nosso programa é quiropraxia. E eu quero deixar muito claro, porque eu também não conhecia muita coisa sobre a quiropraxia. O exercício da quiropraxia enfatiza o tratamento do sistema neuromúsculo-esquelético sem o uso de medicamentos e procedimentos cirúrgicos. Causas e consequências biopsicossociais também são fatores significativos na abordagem do paciente. Doutora Janice, o que são essas causas e consequências biopsicossociais? O estresse, né, Ronaldo? Isso é uma das coisas, uma das 3 causas que está ali inclusa, né? A questão física, que é a nossa postura, ficar muito tempo sentado, o trânsito, o celular, né? As crianças muito tempo têm uma má postura. Uma mesma postura. Isso. O sedentarismo, né? O químico, que é essa promoção de remédios, as pessoas vão ver ali oferta de analgésico, né? Uma alta medicação e álcool, cerveja, tudo isso também danifica nosso sistema neurológico. Refrigerantes? Também. Também? Também demais, né? Esse entra no químico e o psicológico. O estresse é um dos maiores vilões, né? Então, o fato da gente assistir um noticiário, né? Notícias ruins vão causar estresse. Um estresse talvez desnecessário, né? Ouvir a política aí, infelizmente a gente também tem que estar a par de que tudo que está acontecendo, mas isso causa um estresse muito grande e isso vai atrapalhar também o entorno, bom funcionamento, né? do corpo. Exato. Muito bem. Eu tenho aqui algumas perguntas, doutora, e eu vou pedir à doutora Janice aqui que seja muito breve para a gente tentar responder o máximo. A Cristina é de São Paulo, ela diz assim, bico de papagaio melhora com a quiropraxia? Tá. Sabendo que bico de papagaio é uma degeneração da estrutura óssea, isso ocorre justamente por uma disfunção articular. Quando a articulação está desalinhada, então eu vou ilustrar aqui o que seria o bico de papagaio. O normal, a nossa estrutura óssea, ela é lisinha, né? O nosso corpo vertebral, ele vem todo alinhadinho, esse é o normal, né? O bico de papagaio, quando ele começa a fazer essas pontinhas na estrutura óssea. E por que acontece essa alteração? Porque o osso está batendo com o osso, houve uma desidratação. A quiropraxia, ela vai tirar o bico de papagaio? Não, mas ela vai frear o que está fazendo o crescimento do bico de papagaio ou o surgimento do bico de papagaio. Então, quiropraxia sim ajuda pessoas com o bico de papagaio, né? Diminui a dor, porque o problema do bico de papagaio não é ele que canta, não é ele que dói, mas uma vez é o sistema neurológico avisando que tem coisa errada no nosso esqueleto, né? O esqueleto tocando ali no sistema neurológico. E eu ouvi outra vez que o medicamento que a gente toma, ele atua contra a dor na consequência do problema que é a dor. Uhum. Enquanto que a quiropraxia ela vai na raiz para impedir que você venha a sentir a dor. Isso, na origem da dor. Na origem da dor. Isso. Muito bem. Doutora, mais perguntas. De 3 Rios, no Rio de Janeiro, nós temos o Álvaro Moreira dizendo assim, tenho 2 hérnias na lombar e uma na cervical. Hoje estou tendo muitas dores que têm irradiado para a perna esquerda, em que a quiropraxia pode me ajudar? Corrigindo mais uma vez a disfunção que está ocasionando a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma consequência do desalinhamento. Eu tenho uma vértebra aqui, né, que mostra justamente o que é uma hérnia de disco. A pessoa ela começa a ficar desalinhada, você vai ter uma interferência ali no sistema neurológico, você tem uma pressão sobre o disco, até que o disco ele faz essa expulsão do núcleo pulposo. Né? Então, quando a pessoa começa a fazer o fortalecimento, alongamento e a correção da coluna vertebral, desse desalinhamento, aí ela tem a diminuição, a absorção do disco. Mas a gente precisa da colaboração do paciente, mais uma vez, o paciente, ele é o responsável aí pelo tratamento. Então, se ele tem o desalinhamento, ele vai ter essa explosão aqui do disco, que é o que vai tocar. Então, a hérnia de disco, ela vai estar tocando. E por que para uma perna? Porque o corpo ele começou a compensar, ele faz o desalinhamento, ele não resolveu, foi para o andar de cima. Então foram dois discos que estão sendo comprometidos e o outro lá cervical, né? Mas não quer dizer que por causa das lombares que é cervical. As duas
as duas curvaturas, tanto a cervical quanto a lombar, elas vão para a mesma posição, que é a lordose. A lordose é uma curva que faz que muita gente fala que ela é funda ou ela é grande, né? Então, a nossa curvatura da lordose é quando ela faz essa curva aqui do nosso pescoço, né? Então, essa curvinha. Só que o nosso dia a dia é jogar o corpo para frente. Então, o disco ele vai fazer justamente isso daqui. Ela vai jogar o peso errado do corpo e aí vai causar a hérnia de disco. Então, o que o quiropraxista vai ajudar? A devolver essa mobilidade, tirar esse peso que está ocasionando sobre o disco intervertebral e muitas vezes ele tem a reabsorção, né? Então, a quiropraxia, ela ajuda muito, é um dos maiores coadjuvantes no tratamento de hérnia de disco, é a quiropraxia. Muito bem. Então, nós temos aqui também Josi Alves dizendo assim, quem tem DTM pode tratar com a quiropraxia? Sim, a DTM, para quem não sabe o que é o termo DTM, é disfunção temporomandibular, né? Então, o quiropraxista, ele, além de tratar a coluna vertebral, ele também trata outras articulações, né? É necessário uma avaliação para saber se essa DTM, ela pode ser tratada por um quiropraxista ou se é necessário aí algum procedimento ortodôntico, né? Então, é preciso uma avaliação. A quiropraxia ajuda em muitos casos, mas não é uma ocasião aí isolada, ela precisa ser avaliada. Tem também o caso aqui do Nelson Ferreira, ele diz assim, quiropraxia resolve o problema da síndrome da dor miofacial? Sim, ajuda, né? Não são os quiropraxistas que tratam a síndrome miofacial, né? É necessário uma especialização, um interesse do próprio profissional para se ele pode ou não. Não são todos os quiropraxistas que trabalham com a parte muscular, né? Mio é músculo, facial é a face que reveste o músculo, né? Sendo que, mais uma vez, se essa síndrome ela for desencadeada por um desalinhamento de quadril, desalinhamento de coluna vertebral, ela muitas vezes é um diagnóstico errado e o corpo ele restaura, né? Sendo uma síndrome miofacial, é necessário a ajuda de mais profissionais para poder ajudá-lo. E o importante, tudo isso sempre com o toque das mãos que vocês sim. fazem. Muito bem. Doutora, nós vamos trazer agora um outro VT para ilustrar mais ainda o nosso diálogo aqui. E este caso eu conheço muito bem. Vamos acompanhar. Eu procurei quiropraxia porque minha coluna travava muitas vezes, ao ponto de eu ficar 5, 7 dias sem conseguir andar. A última vez que aconteceu isso, até o SAMU foi em casa para me socorrer e não me tirou de lá. Eram dores terríveis, eu convivia com dor. Praticamente todos os dias eu tomava relaxante muscular e nas crises eu tomava relaxante à base de morfina e ainda assim não resolvia. E a partir do momento que eu comecei a fazer a quiropraxia, eu praticamente não uso nenhum tipo de medicamento. Eu tinha muitas enxaquecas, muitas dores de cabeça. E ao passo que eu fui fazendo esse tratamento, as minhas dores de cabeça também sumiram. Sumiram, doutora? É a minha esposa. E eu conheci bem tudo que a gente viveu, o sofrimento dela, antes de começar a ser tratada pela senhora. Não é? Então, e sobretudo as enxaquecas, quando ela tinha as crises de dores de coluna, um dia ela até usou a seguinte comparação para falar para o meu filho. Dói tanto que é como se uma faca tivesse enfiada nas minhas costas. E ele disse, mamãe, você está com uma faca enfiada nas costas? Mas realmente eu acompanhei. A minha esposa ficava dias e dias de cama sem conseguir nem se levantar. Eu tinha que carregá-la para o banheiro. Não é? É uma história tão comum para nós quiropraxistas ouvirmos essas histórias que nos alegra em saber que a gente pode ajudar pessoas, né, que têm interesse em melhorar. Chegam ao ponto de deixarem de tomar medicamento e voltar à nossa clínica para nos contar
né, e seguir o tratamento. E ela é uma das maiores faladoras da quiropraxia, né, porque a experiência ali vivida, isso que nos torna muito fortalecidos. Todos os quiropraxistas fazem muita festa. Então, é uma coisa muito comum na quiropraxia oferecer o tratamento de quiropraxia no dia do quiropraxista, né? Então, foi feita uma campanha para as pessoas poderem também acessar, porque as pessoas têm medo, têm desconhecimento. A gente tem medo do que é desconhecido, né? Então, a primeira coisa, os primeiros passos é seguir a graduação do quiropraxista. Para ser quiropraxista é preciso ser graduado e não especializado. Quiropraxia não é uma técnica, é uma profissão, né? Então, da profissão, nós utilizamos a técnica da manipulação articular. Então, nós passamos 5 anos treinando, estudando quais são as consequências e quais são as medidas necessárias para cada caso. Então, nós diagnosticamos o que está desencadeando as dores, os travamentos, né? Ela falou de enxaqueca e a gente no primeiro bloco só ia tocar no assunto. Eu falei, vamos deixar para depois. Mas enxaquecas podem ser tratadas por um quiropraxista? A enxaqueca ela é tratada automaticamente em corrigir o esqueleto, né? Lembrando que ela... E fico pensando o seguinte, quem é que imaginaria que uma dor de cabeça pode ser provocada pela coluna? Sim, ela chegou no nosso consultório com outro problema, né? E em consequência, aí a gente falou sobre as curas, né? Então, não é a cura, e sim as curas, né? Lembrando sempre que a cura é um termo entre aspas, porque depende do paciente para que ele tenha essa melhora. Então, ela chegou com uma queixa que era o travamento da coluna, né? E se surpreendeu em não ter mais os episódios de dor de cabeça, das enxaquecas. Lembrando que a enxaqueca é um diagnóstico, é uma patologia ou uma queixa, vamos dizer assim, muito ampla. Tem vários fatores que desencadeiam a dor de cabeça, né? Quando pelos desordens do esqueleto, ela é automática, ela é imediata. A pessoa ela chega com dor de cabeça, ela ajusta, ela já fica feliz, ela já se sente aliviada. Como eu falei, muda o humor das pessoas, né? Eu tenho uma paciente que ela chega com os olhos bem diminuídos. Após o ajustamento, ela fala, agora eu estou enxergando com uma amplitude aumentada, porque tirou o que estava pensando os nervos da visão. Muito bem. Olha, tem mais casos aqui. Márvio Salviano. O Márvio está dando boa noite a todos nós. Obrigado, Márvio. Moro em João Alfredo, no estado de Pernambuco. Tenho 4 vértebras fraturadas, 2 lombares e 2 torácicas. Gostaria de saber se é indicado a quiropraxia como tratamento. Tá. Então, vamos lá. Na fratura, né, nós não vamos mais tratar a fratura dele. Nós vamos tratar as vértebras que estão saudáveis e estão sendo sobrecarregadas devido à fratura que ele teve, né? Então, a quiropraxia pode ajudar a potencializar a qualidade de vida dele, vai ajudar a corrigir o que está sendo sobrecarregado, né? Então, um exemplo que eu uso muito, principalmente com os atletas, né, mas para todos os pacientes, isso, que é como um carro de corrida. Um carro de corrida, por ele fazer uma velocidade muito grande, requerer a velocidade e tudo mais, ele passa mais vezes num pit stop, diferente de um carro do dia a dia, que a gente faz a manutenção do dia a dia, a cada 6 meses, dependendo do uso ou da quilometragem, né? Então, a nossa coluna vertebral, ela precisa dessa manutenção. Quando a gente tem um caso de fratura, um caso de parafusos, né? A gente sabe que aquelas estruturas, elas não estão mais trabalhando, ela não tem mais a mobilidade articular. Então, imagina numa empresa onde o funcionário ele deixa de trabalhar, vai sobrecarregar os colegas, né? Na nossa coluna vertebral, então a gente tem uma coluna aqui na tua frente ali, que mostra que são várias vértebras, né? Quando tem fraturas, quando tem perda de movimento ou isolamento da articulação, ela vai sobrecarregar a parte de cima e a parte de baixo. A quiropraxia sim pode ajudar, né? Lembrando sempre sobre quem estuda quiropraxia são quiropraxistas,
né? Então, é nessa parte que eu tenho que insistir. Bom, e para encontrá-los naquele site www.quiropraxia.org.br. Ali estão os credenciados. Exatamente. Tudo bem. Olha, eu desisto, doutora, porque o tempo não deixa mais. Mas a gente tem tantos casos aqui, é ali que eu estou olhando agora? Pois é, a gente tem tantos casos, eu vou repassar essas perguntas para a doutora Janice, para a sua assessoria também, e quero agradecê-la muito, deve estar aparecendo aí o telefone para contato com a senhora em Brasília, você que é de outras partes do país também, querendo entrar em contato, está aparecendo o telefone da doutora Janice. Foi um prazer recebê-la aqui, pena que o programa demora, é só uma hora. É só uma hora. A gente teria que ter mais 2 aqui para responder a tudo que está chegando. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo Dia do Quiropraxista ontem. Obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. É um prazer muito grande e também poder fazer parte dessa família Canção Nova. Muito bem. Você que esteve em casa, esse programa pode ser revisto. Você vai depois acessar a nossa página no YouTube, vai acessar também alendanoticia.net e na próxima semana estaremos de volta com outro tema também tão rico, tão interessante quanto este de hoje. Multiplique o programa que você ouviu, passe para outras pessoas, peça para acessar na internet depois, rever tudo isso que você aqui aprendeu hoje. Será um serviço importantíssimo para as pessoas. Boa noite, bom sono, até o nosso próximo programa.